Êxodo capítulo 5 diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Meus amados irmãos, nós temos aqui o povo de Deus no Antigo Testamento. Nós entendemos Israel como um povo diferente da igreja, evidentemente, mas tem algumas similaridades no tratamento de Deus com Israel e com a igreja. Nós fazemos, batistas regulares, nós fazemos essa distinção, porque entendemos que Israel e igreja são evidentemente distinto nas escrituras. E Israel, o povo hebreu, está subjugado, o povo está em escravidão. E Deus, claro, vendo isso e vendo o gemido do povo, o que é que Deus vai fazer? Vai libertar esse povo da escravidão do Egito. Escolhe Moisés e um auxiliar, que no caso é o porta-voz aqui de Moisés, que é no caso Arão, o irmão mais velho de Moisés, vai então, junto com ele, trazer essa palavra a Faraó: deixa ir o meu povo. E nós já temos aprendido que de fato Deus está com essa intenção, com este plano, e vai executar no Egito. E por que, evidentemente, nós hoje precisamos estudar esse tema dentro do Antigo Testamento? Porque nós também, à semelhança do povo de Israel, somos também povo de Deus, igreja do Deus vivo, e nós também estávamos sujeitos à escravidão do pecado, do diabo, que escravizava nossa vida, porque nós o servíamos, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e éramos por natureza filhos do diabo, e nós seguíamos os seus planos, mas Deus nos libertou, Deus nos salvou. Essa similaridade entre o que Deus fez lá no Egito e o que Deus fez na minha vida, na sua vida, tem muito a nos ensinar. Deus vai libertar o seu povo, e de uma forma graciosa, miraculosa, poderosa, vai tirar o seu povo das garras de Faraó. Quando o Faraó escuta isso, ele não quer perder a boa e fiel mão de obra na construção do seu reino. E é o mesmo, temos aqui o mesmo em relação ao diabo. Quando nós pregamos o evangelho para alguém, ou quando nós começamos a ouvir o evangelho, o diabo se enfureceu, o diabo não quis perder o servo dele. E o que ele fez? Rodeou-nos de todas as formas, nos impediu de todas as formas que conhecêssemos a Deus, a Cristo, e fôssemos salvos por Ele. Conosco aconteceu isso, e acontece ainda hoje com cada pessoa que começa a ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Essas pessoas são escravas do pecado, elas são escravas do diabo, e elas estão presas, e elas precisam de libertação. Por isso que lá no livro de João, capítulo 8, Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Com
conhecendo a palavra, a verdade, que é a personificação de Jesus, nós seremos livres. Livres de quê? Do domínio, do poder, da escravidão que o diabo coloca todos os homens sem Cristo. Nós temos esta libertação e Deus dizendo: deixa ir o meu povo. Isso implicava numa saída das ordens, dos conceitos. Isso significava uma nova vida, um novo recomeço e um novo Senhor. Hoje nós vimos sobre por que Deus está indo em direção a esse povo. E nós ouvimos que Deus chamou um povo com um propósito. Qual é o propósito? Deixa ir o meu povo para que me sirva. No capítulo 5, versículo 1, nós temos esta ideia de sair, de libertação. No verso 2, nós temos a ideia de que Deus vai fazer isso independente de Faraó. E nós vimos que Moisés insiste em dizer a Faraó que de fato Deus vai cumprir. E não há dúvida, irmãos, de que o propósito de Deus é livrar o povo para que esse povo sirva. Êxodo 2, 7, 2. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Agora vai para o versículo 15 e 16. Disse o Senhor aí: vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Nós temos no capítulo 8, versículo 1, a repetição desse propósito. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Nós temos isso no verso 20, olha aí o verso 20 do capítulo 8. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Isso também está no verso 27, 28, no capítulo 9, 1, no capítulo 9, 13, no capítulo 10, 3, no capítulo 10, 3 e do versículo 7 a 10. A ênfase é clara. Deus quer salvar um povo para quê? Para servir. Essa foi a razão, o chamado de Deus a Israel, foi para que Israel sirva. E a ideia aqui é clara. Faraó não quer, mas Deus está salvando um povo para servi-lo. Não há, irmãos, a neutralidade na existência humana. Ou você serve a Deus ou serve ao demônio, ao diabo. Não, pastor, eu não tenho religião, eu não participo de igreja nenhuma, eu sou neutro. Não há neutralidade na existência do homem. Ou o homem está ajuntando com Deus, ou ele está espalhando. Quando ele ajunta, é porque ele está em Cristo Jesus, que lhe deu a graça de participar do reino de Deus. Quando ele não está em Cristo, ele está espalhando com Deus, porque ele está em domínio sob o poder do diabo, e o diabo está tentando fazer de tudo que ele atrapalhe a obra de Deus na vida do seu povo, assim como Faraó estava tentando de todas as formas agarrar aqueles homens e mulheres e crianças para não servirem a Deus. Nossa luta é contra um reino poderosíssimo, muito maior do que Faraó nos dias do Egito. Ser servo de Faraó era não ter direito, inclusive, à sua própria vida, que pertencia a ele. Ora, se você está ouvindo essa mensagem, não fica chateado comigo, mas esta é a condição de todos os homens que ainda não conheceram a verdade, que não entregaram as suas vidas a Jesus. A condição é de escravo do pecado. É impossível ser neutro espiritualmente falando,
porque ninguém neste mundo nasce perfeito. Todos os homens pecaram e já entra na vida escravos do pecado. E claro, quem é escravo do pecado serve ao pecado. Portanto, nós entendemos que o que Deus fez com o povo aqui é ilustrativo do que Deus está fazendo com todos os homens de todas as épocas, porque o homem está escravo e ele está querendo salvar esse homem dessa escravidão e trazer para junto de si. Esse trazer tem um propósito, que é servir a Deus. Falamos do preço dessa libertação. Quanto custou essa libertação ao Egito? Quem pode calcular os prejuízos com cada praga? A primeira delas, água transformada em sangue. Imagine os reservatórios, a morte de peixe. Que prejuízo na nação! Mosca, trevas, tumores, gado, gente, tanta coisa se perdendo. Preço que nós não temos como calcular. Um alto preço. Talvez os números lhe impressionem demais, mas qual foi o preço que Deus pagou pela sua igreja? O preço da obra salvífica de Cristo para libertar a igreja dele foi a própria vida. Ele se entregou por ela para santificá-la, e a ideia de santificar é separar, é livrar ela ou trazê-la para um recanto que pertença somente a ele, para uso exclusivo dele, tendo-a purificado pelo lavar de águas e apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. Colossenses 2,14 diz: e ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário. Ele removeu essa dívida pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6,23. É caro, foi preço de cruz. A sua e a minha salvação custou um preço muito maior do que todos os dividendos que o Egito teve que calcular como prejuízo pelas 10 pragas. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Liberdade para servir a Deus foi pago um alto preço. E irmãos, essa liberdade que Cristo nos deu, que comprou por alto preço, tem um propósito, é nos colocar no reino com um propósito definido, que é servir ao Senhor, que é fazer de nossa vida instrumento de serviço ao Senhor. Agora, a gente tem isso definido, mas o que é e o que significa servir ao Senhor?